5 dicas importantes para você se tornar um investidor mesmo sendo pobre. Se você quiser aprender sobre isso, fica comigo aí até o final desse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos de volta aí ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito aqui no canal, tá? Já considera aí deixar o seu like. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor para você, que trouxe algum conhecimento, considera também se inscrever e deixar o seu like. Bem, vamos lá. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 5 dicas importantes para você se tornar um investidor mesmo sendo pobre. Então vamos lá direto ao ponto. A primeira dela, qual seria? É uma palavra bem simples que se chama inconformismo. Não tem como a gente sair de uma situação ruim para uma situação melhor se aquilo não está trazendo nenhum desconforto, se você não está preocupado com aquilo. Então, se você não está inconformado com a situação, você nunca vai conseguir mudar. Eu imagino que alguns de vocês, em algum momento da vida, já deve ter passado, ou talvez está passando, por um momento de você precisar comprar algo e você não tem o dinheiro. De repente, você tem uma bicicleta e de repente quebra a bicicleta lá, furou o pneu da bicicleta e você não tem o dinheiro nem para consertar a bicicleta. Ou você tem uma moto lá e está com um problemazinho lá que precisa de algum conserto e você não tem nada, você não tem nenhum real. Ou seja, você trabalha, recebe seu salário todos os meses, mas você não tem nenhuma reserva para que, se acontecer alguma eventualidade, você possa resolver aquele problema. Você tem um carro, às vezes, popular, que você precisa se locomover com ele, mas quando chega a época de pagar IPVA e as outras taxas que são anuais, às vezes a gente não tem nada. E muitas pessoas, às vezes, deixam o carro em casa do lado porque não tem dinheiro para pagar, e outros, às vezes, vai e pega emprestado lá para tentar sanar aquela situação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é você estar inconformado com aquela situação. Se você está passando por isso nesse momento, você precisa entender que aquilo não é a melhor situação que você deve estar, que você não quer viver daquele jeito. E a partir daquele momento que você tomar essa atitude, dizer, essa vida eu não quero mais ter, não quero mais viver desse jeito, esse vai ser o primeiro pontapé que você vai dar para você sair de alguém que não tem nada, que não sabe, vamos dizer, nada de investimento, que não é um investidor, mas você vai começar a aprender através dessa primeira dica. Agora, a segunda dica, qual seria ela? A segunda dica é você ter um objetivo definido, ou seja, como alguém vai conseguir se tornar um investidor se ele não tem nenhum objetivo na vida. Às vezes você trabalha, tem seu salário lá todos os meses, mas você não tem objetivo nenhum. Você simplesmente trabalha, recebe seu salário, compra aquilo que dá vontade, aquilo que você quer, e você vai viver na vida. E muitas pessoas passam anos e anos vivendo assim, pagando simplesmente as suas contas e não tem objetivo nenhum, não planeja nada para o futuro, não pensa em alguma coisa para o futuro. E o que acontece? O tempo passa, e ele passa a vida toda vivendo desse jeito. Trabalha, chega no final do mês, paga as contas, não sobra nada, no mês seguinte faz a mesma coisa. Então, a segunda dica que você precisa fazer é você ter um objetivo. A partir do momento que você criar, que você colocar lá, que você tem um objetivo, que você quer chegar em algum lugar, aí sim, você vai começar a traçar metas para você poder alcançar aquele objetivo. A terceira dica, e não menos importante do que as outras, que de certa forma é um erro que muitas pessoas cometem: viva para você e não para os outros. O que é que acontece na vida de muitas pessoas? Às vezes as pessoas vivem pensando nas outras pessoas, no que elas vão falar dela. Muitas vezes as pessoas gastam muito dinheiro com coisas desnecessárias, compra coisas que estão além do seu orçamento só para, às vezes, impressionar alguém, só para mostrar que pode ter aquilo, e na verdade aquele não é o melhor caminho. Muitas vezes a pessoa ganha lá, vamos dar um exemplo aí, um salário de R$ 2.000, aí ele vai comprar uma roupa lá, uma calça, aí compra uma calça lá de R$ 500. E quando ele olha para o seu orçamento, ele sabe que não dá para fazer aquilo, mas às vezes ele compra para impressionar alguém, às vezes ele compra porque para que outras pessoas, ao verem ele vestido com aquela calça lá de marca, que seja aquela coisa que está na moda, as pessoas possam comentar e possam, né, achar algo, olha, fulano de tal, a calça que ele comprou, ou coisa do tipo. Estou dando só um exemplo, mas existem vários outros. Então, muitas vezes, as pessoas erram muito nisso. As pessoas querem impressionar alguém, querem mostrar para as pessoas que elas podem ter, que elas podem ter algo além da sua capacidade, vamos dizer assim. E isso é o que traz na vida de muitas pessoas esse descontrole financeiro. Então, pare um pouco e pense. Você precisa
viver para você, comprar coisas que realmente você precisa e não viver para querer impressionar as outras pessoas. A quarta dica, tão importante quanto também, é invista no mínimo 10% daquilo que você ganha. Se você nunca parar um momento e começar a pegar parte do seu salário, no mínimo 10% do seu salário, e começar a investir em algo, você nunca vai sair dessa condição de pobre. Você vai sempre estar na mesma, né? Você vai ter o seu trabalho, mas o seu dinheiro vai ser só para pagar as contas. Então você precisa lembrar que para você se tornar um investidor, você precisa, como a gente já viu aqui, você tem que ter um objetivo, você tem que estar inconformado com aquela situação que você está vivendo, você precisa viver para você mesmo e não para os outros, comprar aquilo que realmente é necessário. E terceiro ponto que a gente falou, o quarto ponto que a gente falou agora, é você investir pelo menos 10% daquilo que você ganha. Se você fizer isso, esses 4 pontos, você já vai começar a sair daquela vida de alguém que não tem nada para se tornar um investidor. E o último ponto e o mais importante de todos, que às vezes as pessoas também se enganam muito, muitas vezes as pessoas pensam que para começar a investir elas precisam ganhar mais dinheiro para começar a investir. Na verdade, essa não é a realidade. Para você se tornar um investidor, uma coisa que você precisa fazer antes de você ter, assim, ganhar mais dinheiro é o quê? Você começar a gastar menos dinheiro. Independente do salário que você tem, se é 1.500, se é 2.000, se é 3.000, a coisa mais importante que você vai ter que fazer primeiramente não é focar, eu preciso ganhar mais para poder começar a investir. Não, você precisa gastar menos. Primeira coisa que você vai fazer é olhar aquilo que você tem gasto, com que você tem gasto seu dinheiro. Será que realmente cada um de nós sabe para onde está indo o nosso dinheiro, sabe com que você está gastando? A gente precisa ter domínio sobre os nossos gastos. Isso é algo importante, não simplesmente ter um salário maior. Isso é algo que vai vir depois. A primeira coisa que você vai fazer é ter domínio sobre o seu gasto, seus gastos. Você vai gastar com aquilo que realmente é necessário. Você vai sempre se fazer uma pergunta várias vezes quando você for comprar algo, quando você tiver vontade de comprar alguma coisa. Primeiro, você vai perguntar para você mesmo por que você quer comprar aquilo. Às vezes você tem aquele desejo, aquela vontade, eu vou comprar tal coisa. Então se pergunta por quê? Por que você quer comprar aquilo? E depois que você perguntar por que você quer comprar aquilo, você tem que fazer outra pergunta. Será que realmente eu preciso disso? Será que é o momento certo? Para que eu quero comprar isso? Às vezes a gente quer comprar algo só porque alguém tem, só porque está na moda, mas quando a gente se faz essa pergunta, muitas das vezes a gente percebe que a gente nem precisa daquilo. Na verdade, aquilo não vai trazer para nós diferença nenhuma, é só pelo fato de ter. Então, pense sobre isso, controle os seus gastos, compre aquilo que realmente é necessário. Se você aplicar na sua vida essas 5 dicas que eu passei para você aí, você vai sair de alguém que talvez nunca investiu, não sabe nada sobre investimento e vai se tornar investidor. E você vai ver que em vários momentos da sua vida que você tiver com dificuldade financeira, você vai ter lá um certo valor guardado para que você possa suprir as suas necessidades. Esse é o vídeo que eu queria trazer para nós hoje, para vocês entenderem que se vocês seguirem esses 5 passos, qual seria o primeiro deles, nessas 5 dicas? Primeiro, inconformismo. Você precisa não estar inconformado com a situação. Se você está vivendo uma situação difícil, se não está sobrando dinheiro nenhum para você, mesmo você estando trabalhando, você precisa parar e dizer, eu não quero mais viver desse jeito e a partir de agora eu vou mudar. Qual o segundo passo que você vai dar? A segunda dica, você tem que ter um objetivo definido, onde você quer chegar. E quando você tiver esse objetivo, você vai começar a traçar metas para alcançar esse objetivo. A terceira coisa que a gente falou é o que? Você vai viver para você e não para os outros. Você vai viver preocupado com você, não importa o que as pessoas vão pensar de você. Você vai comprar coisas para você, aquilo que é necessário e não aquilo que as pessoas acham que você deve ter. Então, se você aplicar na sua vida essas 5 dicas aí, você vai sair de alguém que não tem nada para um investidor. Então, esse é o vídeo que eu queria trazer para nós hoje. Se você tem gostado desse conteúdo, não se esqueça aí de se inscrever e deixar o seu like, aí, beleza? Até a próxima.